Olá, aluno, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Estrutura e Organização da Escola de Educação Infantil. Na semana passada, nós fizemos uma abordagem geral sobre o currículo e as áreas de conhecimento. Mostrei para vocês, como que o material de vocês está organizado. Ele é pautado no RCNEI e fiz também, uma associação com o novo documento que veio nortear a educação básica, que é a BNCC. E aí, a partir de hoje, nós vamos ver cada uma dessas áreas. Então, a cada aula, nós estaremos verificando duas áreas. Então, dando continuidade nas linguagens expressivas, nós começamos semana passada falando do currículo e no tópico estava lá as linguagens expressivas. Nós vamos falar hoje das duas primeiras linguagens expressivas, que seriam o movimento e a música. E aí nós vamos fazer essa abordagem pautada no material, portanto, de acordo com o RCNEI, e, obviamente, que em seguida eu vou mostrar para vocês como que esses dois elementos se enquadram dentro da BNCC, certo? Então vamos lá, vamos começar falando do movimento. Então, o RCNEI, em relação ao movimento, ele vem nos esclarecer que o movimento está presente desde o nascimento. Então, a partir do momento em que a criança nasce, que ela começa a vivenciar essa descoberta, esse novo mundo, o movimento já se faz presente na vida dessa criança. E ele vai desde manifestações mais simples, quanto a um aperfeiçoamento que vai ali a cada dia ocorrendo um progresso. Então, esses movimentos começam com movimentos simples, como aquele apertar a nossa mão, apertar o nosso dedinho, levantar a mãozinha, coisas simples e que vão evoluindo com o passar dos dias, o passar dos meses, tá certo? Bom, não se trata apenas de um deslocamento. Nós não podemos entender que esse movimento do bebê, do recém-nascido, ele é apenas um ato involuntário de deslocamento. Muito pelo contrário. Se nós formos observar, é também um tipo de linguagem e está relacionado à cultura humana. Então, o movimento ele faz parte das nossas vidas, como foi citado agora há pouco, desde o nascimento até o fim da vida nós vamos estar com essa característica do movimento presente em nosso cotidiano. Então, o bebê, nós não podemos encarar isso apenas como se fosse um ato involuntário ou inato de deslocamento. O bebê ele vai já adquirir esse movimento, já faz parte desde o momento que ele nasce, mas nós temos que observar esse movimento também como uma forma de linguagem, como uma forma de expressão dele, tá certo? Bom, vamos lá, dando continuidade. Então, olha só, através do movimento, nós podemos perceber que vai ocorrer uma externalização dos sentimentos, das emoções, dos estados íntimos, isso já falando da nossa fase já enquanto adolescentes, adultos, o movimento ele é como um todo. Ele não é somente naquela fase lá da infância, E isso aqui, o que está apresentado nesse slide, já é o que o RCNEI nos repassa, de que esse movimento vem nos expressar esses sentimentos, essas emoções, Então, se você vê, por exemplo, alguém cara fechada, o que esse gesto, esse movimento facial expressa, Vai expressar, de repente, que aquela pessoa está com raiva, está chateada, Quando uma pessoa está triste, ela tem a tendência a ficar mais retraída, mais encolhida no cantinho, Os movimentos são mais lentos. Então, isso daí é uma forma de expressão das emoções, E esse movimento ele acaba expressando tudo isso para a gente, essa nossa expressividade, essa forma de expressão nossa é algo muito privilegiado, típico do ser humano. Então, mesmo entre nós adultos, isso parece até mesmo nas nossas conversas frequentes. Eu estou aqui conversando com vocês, por exemplo, através dessa videoaula, mas eu estou aqui me movimentando, E isso então acaba se fazendo sempre presente, acaba ali passando essa
essa sensação de segurança, de transparência, né? Às vezes pode transmitir um pouco de ansiedade, né? Então, o movimento ele vem ali a expressar vários fatores nas nossas vidas, né? Outro exemplo é como os gestos podem ser utilizados intensamente para pontuar a fala, né? Por meio de movimentos das mãos, do corpo, né? Por exemplo, se eu faço esse sinal, o que ele representa, né? O que esse gesto representa? Ele representa um tchau, né? Tchau. Né? Se eu faço esse sinal aqui, depois, né? Se eu faço isso aqui, depois nos falamos, né? Então, os gestos eles acabam ali, né, sendo muito utilizados intensamente para pontuar um determinado ponto da fala, né? E às vezes ele pode ser utilizado até mesmo com a própria fala, né? Diz, olha, tchau. Então eu estou falando e ao mesmo tempo estou gesticulando, né? Ou posso dizer, depois eu falo com você. Então olha só, estou falando e também estou gesticulando, né? Então isso daí é algo que o RCNEI ele deixa bem claro para a gente, né? Então não se aplica somente ali ao contexto da criança, né? Mas se aplica também a todos nós, tá certo? E aí nós temos aí como grandes exemplos, né, desse movimento o teatro e a dança, né? São exemplos perfeitos aí de como o nosso corpo vai expressar todo esse movimento, né? Toda essa forma de estar repassando todas essas características citadas anteriormente, né? De emoção, de sentimento e tudo mais, né? E desde a antiguidade, os povos primitivos eles já se utilizavam, né, dos movimentos nos rituais, né, a fim de agradar os deuses, né, as danças na antiguidade, né, os rituais na antiguidade eles vinham muito circundados por danças, né, as danças geralmente em círculo, né, então já faz parte. O teatro, nós fomos observar aí Grécia Antiga, né, que é um importante centro de difusão cultural que exerceu muita influência no Ocidente. O teatro ele vai ter duas grandes criações, né, de ramos de gêneros, que é a tragédia e a comédia, que eram muito presentes na cultura grega, né, esse teatro voltado para a tragédia e para a comédia, as sátiras, né, que existiam ali em torno de determinados personagens da sociedade grega. Então, ali era uma forma de expressão, né, uma forma de movimento. Então, o teatro e a dança eles são dois grandes exemplos aí do quanto nós podemos estar trabalhando, desenvolvendo esse movimento, né? E para a criança, tratando-se aí da educação infantil, você poder trabalhar com esses dois artifícios é bem interessante, né? Por mais que mas a criança ela não vai saber dramatizar, mas o dramatizar, né, não é necessário você pegar uma criança e fazer ela decorar um texto, né, até porque a criança ela ainda está sendo alfabetizada dependendo do nível da escola da educação infantil que ela se encontra, né? Então, mas o que acontece? Esse teatro pode ser aquele teatro vamos pegar um projeto da saúde, da alimentação saudável, né? Tratar da saúde alimentar e fazer aquela dramatização das crianças, uma de moranguinho, outra de maçã, banana, e fazer os gestos, né, típicos e característicos, né, para que possa estar repassando através do gesto essa importância de uma boa alimentação, uma alimentação saudável, né? Então, independente da idade, você pode estar utilizando aí a questão teatral. Teatro de fantoche, teatro de sombras, né, também é algo bem interessante. A dança, né, isso daí a criança, ela, se você souber realizar um bom trabalho, você consegue fazer um trabalho de dança com as crianças, danças típicas, danças regionais, danças gospels, né? Então, você tem aí uma infinidade de possibilidades para se trabalhar com essas crianças, pegando esses dois exemplos aí, né? Não são os únicos, né? Tem várias formas aí de expressar os movimentos, os jogos, as brincadeiras, né? O teatro ele nos remete muito ao jogo simbólico, né? O faz de conta.
Então isso daí é algo que pode ser trabalhado com as crianças dentro da escola, né? Com a expressão humana dos fenômenos naturais, essas atividades passaram a ser cada vez mais formas de entretenimento, né? Então, essas formas, né, de expressão de movimento, como o teatro e a dança, conforme o desenvolvimento do ser humano, foram se tornando ali formas de entretenimento, né? Então, hoje em dia, quem não gosta de ver um espetáculo de dança, de teatro, é algo bem interessante, bem gratificante de se assistir. E aí, como eu falei, né, do jogo simbólico, você está vendo aqui do lado, né? O jogo simbólico, ele representa situações e papéis, né? A criança, através do simbolismo, ela acaba ali representando essas situações, esses papéis, né, de acordo com aquilo que é proposto pelo professor, né? O professor, ele precisa incentivar e oferecer a elas materiais e temas para essas explorações, né? O professor, ele é um grande incentivador dessa situação simbólica, desse jogo simbólico também, né? desse faz de conta. Organizar espaços relativamente amplos para que a criança possa movimentar-se com liberdade, disponibilizar máscaras, fantasias, lençóis coloridos, né? Tem uma peça teatral que é muito utilizada na educação infantil, que é Pluft, o Fantasminha, que você consegue fazer com acessórios, né? Que você tem ali à sua disposição. Não precisa você ter todo um aparato cenográfico ou de figurino, né, para fazer uma peça teatral. Com coisas simples, né? Com EVA você faz máscaras, com TNT você faz fantasias, lençóis, você consegue ali criar as vestimentas para os alunos, para participarem dessas dramatizações. Então isso daí, tudo sendo bem colorido, causa encantamento na criança. Causando esse encantamento, desperta com certeza ali o interesse dessa criança participar daquela atividade, tá certo? O movimento, ele é uma forma de expressão e, portanto, é fundamental que a criança tenha liberdade para manifestar-se espontaneamente, né? Então, o professor da educação infantil, ele precisa entender, né, que o movimento, primeiro que ele é algo natural, né? Nós estamos em constante movimento. E ele é algo natural e para a criança é fundamental para o desenvolvimento motor dela. A criança, ela precisa correr, ela precisa pular, ela precisa se movimentar, tá? E ela precisa dessa liberdade também, né, de poder fazer tudo isso. Claro, não vão deixar as crianças saírem pulando o muro da escola também, não é isso que eu quero dizer, mas você precisa permitir com que essa criança ela possa ali ter essa liberdade de correr, ter o horário para a sua atividade, para que ela possa realmente explorar e desenvolver essa expressividade que é o movimento dela, tá bom? É impossível, né, por exemplo, já está entrando no outro tema que vai ser a música, é impossível você visualizar, você ouvir, uma música, né, sem se mexer, né? Você acaba ouvindo uma música e mesmo que seja só o dedinho lá, né, até hoje quem vai pular o carnaval, por exemplo, não sabe dançar, fica só com o dedinho, mas é um movimento que você está fazendo de qualquer forma, né? Você está ali interpretando através do seu corpo aquela melodia de forma expressiva, tá certo? Bom, e aí, né, a gente entra justamente no tópico música, já que nós estamos falando aqui de música, né, a gente fala aqui da música, né, que segundo o R.C. Ney, a música é um tipo de linguagem expressa por formas sonoras que comunicam sensações, sentimentos e pensamentos por meio do som e do silêncio, né? Então, olha só que interessante, né? Que o R.C. Ney, ele vem a nos dizer que a música, ela pode também, né? A criança pode expressar algo apenas através do silêncio, né? Por que através do silêncio? Porque imagina você, por exemplo, tá ali naquele momento ouvindo uma música, né, e lembra de um acontecimento triste, essa música te remete a um acontecimento triste. Obviamente que você vai ficar em silêncio, né, e vai estar expressando aquele sentimento.
Ou a música não está tocando, mas a letra da música te vem à cabeça e você em silêncio começa a recordar. Então, também é uma forma de expressividade, né? A música ela está presente em todas as culturas, né? Não existe uma cultura, né, nenhum povo do mundo que não tenha um aparato musical, né? Toda cultura tem a música envolvida, né? E todos os âmbitos sociais, né? Se você pegar os ritos religiosos, né? Se você pegar os ritos festivos, tudo tem música envolvida, né? É uma importante forma de expressão humana, né? Por isso deve ser constante, né, o trabalho da música dentro da educação infantil, tá certo? Olha o que nos diz o RCD então em relação à música, né? Deve ser considerado o aspecto da integração do trabalho musical às outras áreas, já que, por um lado, a música mantém contato estreito e direto com as demais linguagens expressivas. O movimento de expressão cênica, arte visual, né? A música ela acaba entrando nessas diversas expressões aí, tá certo? E por outro, torna-se possível a realização de projetos integrados. Você consegue integrar o quesito música com vários outros artifícios. Por exemplo, dentro do teatro, você pode fazer um musical, né? Com as crianças, já que elas não têm ali ainda aquele cognitivo para decorar toda uma fala, mas você pode trabalhar um musical com elas, né? Trabalhar uma coreografiazinha, uma dancinha, né? E através da música trabalhar, né, essa forma de expressividade teatral que é o musical, tá certo? É preciso cuidar, no entanto, para que não se deixe de lado o exercício das questões especificamente musicais, né? Então, a gente precisa também ter o cuidado para não deixar, né, com que a música ela venha a não desenvolver educacionalmente essa criança, né? A gente precisa também ter esse cuidado aí com o tipo de música que nós vamos trabalhar para que a gente venha contribuir realmente com essa criança, né? O trabalho com a música ele deve considerar, portanto, que ela é um meio de expressão. Ela é uma forma de conhecimento acessível tanto para os bebês como para as crianças, né? Inclusive para as crianças que apresentam algum tipo de especialidade, né? Isso daí também é importante salientar. Que a música ela pode ser muito trabalhada e é um ótimo recurso para crianças que possuem alguma especialidade, né? Então, isso daí a gente pode estar também desenvolvendo e trabalhando com os nossos alunos, tá? Que possuem essa especialidade aí. A linguagem musical ela é um excelente meio para o desenvolvimento da expressão, né? Então, através da música você consegue desenvolver muito a tua expressividade, o teu equilíbrio, tua autoestima, o teu autoconhecimento, né? Além de ser um poderoso meio de integração social, né? Quem não gosta de se reunir com os amigos ou até mesmo a dois, né? Com seu esposo, sua esposa, seu namorado, sua namorada, para estar ouvindo uma música, né? Então isso daí também é bem interessante, tá? Compreende-se a música como linguagem em forma de conhecimento, né? Ela está intensamente presente no cotidiano da criança, né? Você pegar, por exemplo, aí o rádio, a programação das emissoras, né? Os comerciais, né? Em gravações, temas de filme, né? Quem não tem aquela trilha sonora que recorda de um filme que muito gostou, né? Romeu e Julieta, Titanic, né? Temos lá vários exemplos, né, de trilhas aí marcantes, os jingles, né, que são aquelas propagandazinhas rápidas que marcam lá na cabeça da gente, né, que permeiam até brincadeiras, né, e manifestações espontâneas, né, e claro, através da intervenção do professor e dos familiares, né, isso pode ali contribuir com várias situações, né, para que essa criança possa ali apresentar essa expressividade. Ao explorar os sons, né, em seu dia a dia, a criança ela brinca com objetos e com o próprio corpo, né? Lembrando que a música não necessariamente ela tem que ser aquela música com a letra tocada, mas através dos sons, né? Um som ele é uma música, né? Se eu estou emitindo um som, né? E dependendo como isso for trabalhado com essa criança, né? Esse som ele pode ser explorado, né, enquanto música para essa criança, né? Então a gente pode utilizar
latas, chocalhos, né, várias formas aí para poder estar trabalhando, né, essa expressividade sonora e musical com a criança. Né? Então, por exemplo, bater palmas, o estalar dedos, né, o assobiar, né, tudo isso envolve a música em uma atividade, com que a música seja uma atividade prazerosa, né, lúdica e relaxante. Como diz o ditado, né, quem canta seus males espanta. Né? Então isso daí é uma expressão, a música é uma expressão que ela é muito interessante para ser trabalhada com as crianças. Né? Eu tenho relatos, por exemplo, de alunos acadêmicos meus, né, que trabalhavam em creches, e eles falavam que utilizavam como recurso para a criança, né, tirar a soneca dela, a música, né, colocavam uma música relaxante. Eu, enquanto pai, né, quando a minha filha era bem mais novinha, né, nos primeiros meses de vida, eu utilizava, né, de música, né, para poder ela relaxar e pegar no sono. Então, você percebe aí que a música ela é uma ferramenta poderosa para se trabalhar com as crianças, né? E ela parte aí, ela possui, né, a linguagem musical, ela possui 3 características bem interessantes, né, que vão passar pela produção, pela apreciação, pela reflexão, né? A produção é justamente no momento em que eu vou experimentar produzir essas músicas, né? Através da improvisação, da composição, né? Claro, a criança ela não vai compor uma música ainda, mas ela pode produzir os sons, e esses sons é uma forma de música, né? A apreciação, né? No momento que em silêncio eu vou ali, né, escutar, ouvir, né, aquela música. E a reflexão é quando você pode ali de repente realizar um exercício, né, sobre como aquela música foi organizada, o que aquela música trata, qual o conteúdo daquela música. Né? Então isso daí também são coisinhas que podem estar sendo trabalhadas com nossas crianças, tá certo? As crianças, elas imitam o que ouvem e também inventam linhas melódicas ou ruídos, né? Então a criança ela é muito imitativa e aí ela acaba criando esses ruídos que, se bem trabalhados, podem também, né, representar essa boa expressividade aí, né, pelo professor, tá certo? O problema é que algumas escolas de educação infantil não há um trabalho com a música, né, que permita a criança realmente usá-la como linguagem expressiva, né? E às vezes, né, o que acontece que essa escola acaba sendo repetitiva, apenas trabalhando aquelas velhas músicas, aquelas velhas cantigas de roda, não procuram inovar, e pior ainda, é quando o próprio professor ele deixa a criança ouvir músicas que de repente possuem algum apelo sexual. Né? E, infelizmente hoje nós temos muitas músicas no mercado, né, que tem uma conotação sexual muito grande, e tem pais que acham lindo a criancinha de 1 ano tá ali rebolando até o chão, tá mexendo o bumbum e ainda faz filmagem, tudo, coloca na internet, né? Mas como eu já falei para vocês em momentos anteriores, isso daí contribui para uma adultização precoce da criança. Né? A criança ela acaba se tornando um adulto em miniatura. Olha só o que nós falamos lá na primeira aula, né, da visão que se tinha da criança, que era esse adulto em miniatura. Houve um processo histórico para que a criança fosse vista como criança, para que a infância fosse respeitada enquanto infância, mas muitos, né, de nós, quando eu falo de nós assim, né, não generalizando, mas falando ali que tem uma parcela de pais, mães, sociedade, que contribui para essa adultização da criança. Né? Então isso daí é algo que deve ser tomado muito cuidado. Né? O professor ele precisa ter cuidado na seleção dos materiais que ele vai utilizar enquanto artifício musical, né? Enquanto atividades musicais. Né? E os pais, em casa, obviamente, também ter cuidado com o tipo de música que apresenta para os seus filhos, tá certo? E aí, eu vou fazer agora o link, né, do que nós vimos agora, do movimento da música com a BNCC. Semana passada eu coloquei esse quadro aqui para vocês, tá? E aí, se nós podemos até mesmo, né, não aparece aí, eu não coloquei semana passada, mas a música, ela também se encaixa em corpo
gesto e movimentos? Porque a música é movimento também, né? Então, a música que está aparecendo aqui na setinha, tá vendo? Apontando só para traços, sons, cores e formas, eu também posso fazer uma seta, tá? E colocar ela lá em corpo, gesto e movimentos, porque ela também, né, influencia o movimento, os gestos, através do corpo lá da criança, tá certo? Então vamos lá, né? Olha o que a BNCC nos traz, tá certo? A BNCC ela traz para a gente 10 competências gerais relacionadas à educação básica. Educação básica, lembrando, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então ela nos traz 10 competências básicas, né? E eu separei as duas que eu mais identifiquei como tratando do movimento e da música, né? Tem a nona e a décima também, elas dá para relacionar, mas eu gostei muito dessas duas aqui, que é a competência 3 e a competência 4, né? Onde a competência 3 ela diz o seguinte: valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar das práticas diversas da produção artístico-cultural, né? Então a gente remete muito ali à questão do movimento, do teatro, da dança, né? Essas manifestações artísticas que devem ser desenvolvidas enquanto competência básica da educação básica, tá certo? E o quarto, né, a quarta competência ali, que é utilizar diferentes linguagens, verbal, oral, visual, motora, né, como a Libras, a escrita, né? Eu tenho alguns alunos aí que eles traduzem, né, traduzem, interpretam as músicas na linguagem de sinais, na Libras, né, língua brasileira de sinais. E é bem legal isso, é bem interessante, porque nós temos que pensar, né, em trabalhar com todos os públicos, né, com o nosso público que é diverso, as nossas crianças, né? Então, isso daí é bem interessante, né? E aí nós percebemos, né, que dentro dessa competência geral aí, né, a música, o movimento também se fazem presentes, tá certo? E aí olha só, né, o que nos diz aí, né? Eu peguei só um pedacinho, é bem longo, né? Quem tem a BNCC pode fazer a leitura completa, mas eu peguei o que nos diz, né, o tópico lá: corpo, gesto, movimentos e traços, sons, cores e formas, né? Olha lá o primeiro: com o corpo, né, por meio dos sentidos, gestos, movimentos impulsivos ou intencionais, coordenados ou espontâneos, as crianças desde cedo exploram o mundo, o espaço e os objetos em seu entorno. Estabelecem as relações, expressam-se, brincam e produzem conhecimentos sobre si, sobre o outro, sobre o universo social e cultural, tornando-se, né, progressivamente conscientes dessa corporeidade, né? Vocês vão ter até uma disciplina chamada Movimento e Corporeidade. Eu acredito que lá para o quarto, quinto semestre, que vai remeter novamente a esse pensamento aí, né, dos movimentos. E olha o que diz lá: os traços, cores e formas, né? Conviver com diferentes manifestações artísticas, culturais, né, científicas, né? Olha só, o conviver, né, com essas diferentes manifestações artísticas, né? É importante para a criança conhecer essas manifestações, conhecer essas diferentes culturas. Claro, respeito àquele que gosta de determinado gênero musical, que considera como artístico e cultural. Eu não estou aqui para julgar nem ser etnocêntrico, mas nós temos que ter cuidado ao apresentar também isso para a criança, né? Quando eu falo aqui que a criança deve conviver com essas diferentes manifestações artísticas e culturais, mas deve-se evitar aquela expressão, né, que sensualiza demais, né? Apesar de muitos serem adeptos, e nós não podemos dizer que não é cultura, isso daí seria um erro gravíssimo, enquanto educador, dizer que isso não é cultura, porque é uma manifestação cultural de um determinado grupo social, né? Faz parte do meio cultural, né, da nossa nação, né? Então nós temos um país aí de proporções continentais, com 5 grandes regiões. Cada região tem suas especificidades, tem suas características, tem suas manifestações culturais próprias, né? Então, e hoje há uma aculturação muito grande, né,
Mas quando trata-se do apresentar a criança, eu tenho que ter muito cuidado com que tipo de gênero e música e manifestação eu vou apresentar para essa criança, tá certo? Bom, e aí eu trago, né, já trazendo ali para o finalzinho da educação infantil, né, e a passagem para o ensino fundamental, o que eu espero? Qual é o meu grande objetivo, né, com essa criança para que ele possa fazer essa transição da educação infantil para o ensino fundamental? E aí eu trago justamente o que diz a BNCC. Ela sintetiza essas aprendizagens, né? Então, dentro do campo, né, de experiência corpo, gesto, movimentos, olha o que eu espero da criança para que ela possa dar prosseguimento para o ensino fundamental, né? Que ela possa reconhecer a importância das ações e situações do cotidiano, que ela possa apresentar autonomia na prática de higiene e alimentação, que ela possa utilizar o corpo intencionalmente, né, com a criatividade, controle e adequação, que ela possa coordenar suas habilidades manuais, né, dos traços e sons, né, que ela possa discriminar os diferentes tipos de sons, de ritmos, interagir com a música, que ela possa expressar-se por meio das artes visuais, né, nós vamos falar de artes visuais na próxima aula, que ela possa relacionar-se com o outro empregando gestos, palavras, brincadeiras, jogos, imitações, né? Então, isso é o que eu espero, né, quando eu trabalho o movimento, quando eu trabalho a música, né, com a minha criança. O que eu espero é que ao final dessa etapa ela possa, né, ter sintetizado essas aprendizagens que eu trago para vocês, que é o que a BNCC hoje ela vem a passar para os professores do que se espera dessa criança para que ela possa ali, né, dar prosseguimento nos seus estudos, né, seguindo para o próximo nível, que é o ensino fundamental, tá certo? Bom, então a aula de hoje ela encontra-se na unidade 2, tá, do nosso material, vai das páginas 105 a 115, tá bom? Semana que vem nós vamos ver mais 2 tópicos da nossa unidade 2, né? Falar aí das artes visuais e das expressões oral e escrita, tá bom, galera? Então, fiquem em paz, tchauzinho, olha o movimento, né? Tchauzinho e até a semana que vem.